canal. É bom revê-los vocês aqui. Obrigado pelos inscritos, obrigado pelas visualizações, tá? Vocês perceberam aí que tem uma nova vinheta também, né? Isso aí é graças a um amiguinho meu, Rian Tube, de Portugal, tá? Depois eu vou deixar o link do canal dele, tá bom? Então espero que vocês estejam curtindo, tá? Eu tô tendo um grande feedback aí de vocês. Isso aí tá sendo muito legal. Vamos à aula de hoje, que é sobre globalização. Aula 2. Então, vamos falar sobre a globalização, que é um fenômeno totalmente capitalista, né? Na busca do lucro. Esse é o fenômeno, né? Globalização, ele busca sempre o lucro. E esse fenômeno, ele, embora a gente pense que ele é recente, né? Mas ele não é tão recente assim, né? A gente começa falando aí desde uma fase onde acontecem as primeiras grandes navegações, o descobrimento da América, aquele da rota para as Índias e tudo mais. Eu também tenho a época do neocolonialismo, tá? Neocolonialismo, para quem não sabe, foi a exploração da África, alguns países da Ásia e também da Oceania, que é o novo continente. Eu tenho também a fase da industrialização e, por último, eu tenho a Segunda Guerra Mundial, o pós-Segunda Guerra Mundial. E aí a gente chega nos dias de hoje, né? A gente chega nos dias de hoje com a globalização do jeito que tá. Lembrando que a globalização ela é exclusiva, tá? Ela é excludente, tá? Ela é só para aqueles que podem ter acesso, aqueles que podem consumir, tá ok? Então a gente tem esses grandes problemas aí. Nós vamos tentar aí falar um pouquinho sobre os pontos positivos e negativos dessa globalização também, alguns aspectos do FMI, por que o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, ele considera aspectos marcantes dessa globalização, e vamos falar também de aldeia global, que é o nosso próximo tópico. Aldeia global. Então, a aldeia global teria aí o significado de que as tecnologias encurtaram as distâncias. E realmente, né, gente? Se a gente está se falando assim, vocês estão me vendo aí de casa, é porque realmente a tecnologia encurtou as distâncias. Ok? É para todos? Não. Ela está disponível, mas só para aqueles que podem consumir, tá? Então a gente tem aí um estreitamento das nações do mundo, elas realizam entre si transações financeiras, comerciais, cultural, tá? E tudo mais. O mundo ele parece que ficou menor. Sim ou não? Pensa aí. Sim, né, gente? Ficou tudo mais fácil, mais rápido, mais barato. Hoje você decide se você compra um celular daqui ou um celular pela China. E aí você sabe que vai demorar um pouquinho para entregar por causa de umas transações financeiras, questão de portuária, né, e tudo mais, alfandegária. Porém, você sabe que você pode. Com apenas um clique você compra produtos importados, tá? Produtos de outras partes do mundo. Então, ou seja, a gente tem esse acesso mais fácil, mais rápido e mais barato também, tá? A gente também tem aí as nossas transações comerciais, que são intensificadas. Sem falar da cultura, né, gente? Caramba, a cultura tá incutida na gente. Principalmente nós, países ocidentais, né? A gente tem uma cultura, assim, totalmente dominada pelo capitalismo, né? Tô eu aqui com meu iPhone. Vamos, então, falar agora do próximo tópico, que é o FMI. E os 4 fundamentos que o FMI considera como marcantes dessa globalização, tá ok? Então, um dos 4 fundamentos das 4 características próprias aí, seriam a ampliação do comércio. Então, aconteceu a globalização por quê? Porque houve a ampliação do comércio. É isso que o FMI diz, tá ok? Outra também, uma crescente e constante movimento de capital, tá? Uma coisa é você crescer e outra coisa é ser constante esse crescimento, tá? E é o que acontece. Outra também é o aumento das migrações internas e internacionais. Eu estou querendo dizer que as pessoas migram dentro do próprio país, se mudando para lugares mais específicos, onde está tendo ali mais oferta de emprego, e também para a questão internacional, né? E a gente vê a busca, né, de pessoas por melhores condições de vida, né? A gente não precisa nem citar, porque isso aí está tudo muito na mídia, né? Países da África para a Europa, fluxo de latinos para os Estados Unidos, os sírios por conta de guerra indo para países europeus e tudo mais. Eu tenho também aí uma crescente disseminação da cultura, né?
Isso é um fenômeno da globalização. Lembrando que globalização está atrelada ao capitalismo, né? Então, os países ocidentais, que a gente chama de ocidental, não porque está dividido ao meio, não, tá? Mas países que fazem parte da cultura ocidental, eles têm aí essa globalização incutida neles, né? Como se fosse aí um mandamento. A gente fala agora também, né, sobre os pontos positivos e negativos dessa globalização. Há autores que consideram que a globalização só apresenta pontos negativos e há autores que apresentam a globalização como pontos positivos, tá? Então eu vou dividir os dois e a gente vai tentando entrar em uma lógica, tudo bem? Vamos aos pontos positivos dessa globalização. Há uma maior abertura de mercado, há uma tendência também a criar blocos econômicos. Isso a gente já vê, né, essa tendência aí. A gente tem o maior bloco econômico do mundo, que é a União Europeia. A gente tem o Mercosul na América Latina. A gente tem o NAFTA, que mudou de nome também. E esqueci. Também blocos de menos importância. Também tem o APEC e tudo mais. Enfim, tendência é criar blocos econômicos. Ok? Eu tenho também o crescimento industrial, eu tenho a expansão das multinacionais para países menos desenvolvidos, o aumento da oferta e da procura, eu tenho um aumento tecnológico e esse aumento ele é contínuo, ele não para, a tecnologia não para, ela cresce o tempo inteiro. Tá? Eu tenho o desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte, tem aí o chip de 5G, né, da China para a gente pensar um pouquinho nessa tecnologia aí que é contínua. E os meios de comunicação como ainda continuam evoluindo, né? Porque meio que a gente parece assim, caraca, chegamos ao fim, não tem mais o que inventar. E eles inventam, né? Tecnologia. Vamos aos pontos negativos, ok? Dessa globalização. Então eu tenho um aumento do desemprego estrutural e do desemprego conjuntural, tá? O desemprego estrutural, eu tenho aquela estrutura da empresa sendo modificada por uma tecnologia. E aí eu substituo um trabalhador por uma máquina. Simples assim. A gente tem vários exemplos para citar sobre isso, né? Tenho certeza que você pensou em algum exemplo agora. Ainda temos aí o desemprego conjuntural, tá? O desemprego conjuntural seria aí o desemprego em massa, né? Lembrando que a globalização ela torna um mundo todo unido, uma economia unificada. Então, quando a gente tem um problema em determinado país, isso vai afetar o globo inteiro. A gente pega o exemplo de 2008, né? A grande crise da bolha imobiliária que aconteceu nos Estados Unidos. E aí, o efeito, ele surge aí como se fosse um dominó, né? Pluft, e vai batendo em todos os outros países e afetando todos eles, tá? Então, a gente vai ter aí, sim, um desemprego estrutural e conjuntural. Última aula aí, primeira aula, né? Na verdade, a gente falou sobre isso. A gente também tem, infelizmente, uma ampliação da desigualdade social, a gente tem um aumento da concentração de renda e com isso também aquele estado de bem-estar social, aquela coisa feliz de se viver, vai diminuindo, né? Algumas pessoas aí vão entrando, né, nessa desigualdade social, vão sendo excluídas dessa globalização. Por último, a gente fala aí do aumento da dívida externa, né? O Brasil, então, tem uma grande dívida externa. Tudo porque ele faz parte hoje dessa globalização. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Acho que foi mais rápida, sucinta, né? E é isso, tá, gente? Obrigada, obrigada, obrigada. Vamos divulgar no nosso canal. Quanto mais a gente divulgar, mais acesso a gente tiver, mais vontade é dada eu fazer isso daí. Compartilhar o conhecimento com vocês é muito importante. Muito obrigada. Beijos.